Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Dá um alôzinho para mim quem está me ouvindo. Dá um alôzinho para mim quem está me ouvindo. Boa noite. Boa noite. E como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certo, esperando a janta ficar pronta aqui. Coisa boa. Então, vamos começar. Sem mais delongas, o pessoal já conhecia aqui algumas carinhas novas. Seja bem-vinda, Tayane, seja bem-vindo, Victoria. Para você que já me acompanha aí pelas redes sociais. Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal. Meu grande amigo Gabriel, Éder, Francisco, acredito que a equipe deve estar aí também. Anthony, seja bem-vindo. Fala para mim o seguinte aqui, ó. Pessoal, tem um papo falando um pouquinho sobre empresa, falando um pouquinho sobre negócio. Nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer o seu negócio prosperar. Eu sei que alguns de vocês já tiveram a honra e o prazer de assistir essa palestra, mas hoje eu vou trazer algumas coisas novas. Eu sou um cara que gosta de trazer novidade, mais do mesmo para mim não faz sentido. Então, por favor, aproveitem esse momento, tirem foto, me marquem, gravem, se possível. Eu estou gravando aqui, depois vou fazer alguma coisa para a gente poder compartilhar isso aí com outras pessoas, tá? Vamos ver o seguinte, gente. 4 alavancas de sucesso empresarial. Qual é o comum hoje no mercado? Vamos dizer assim, o que acontece muito no mercado, que eu quero trazer aqui algumas reflexões para vocês. Primeira coisa que acontece muito no mercado. Muita gente boa que não consegue ganhar dinheiro. Primeira coisa que eu vejo muito no mercado. Então, a pessoa ela decide abrir o seu próprio negócio, a pessoa decide que ela vai empreender e ela está contando única e exclusivamente com o talento dela. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui de forma bem sincera. Produto bom e serviço bom é equação sine qua non. O que significa isso, Carlos? Isso é básico. Você precisa ter um bom produto ou um bom serviço para se posicionar no mercado. Dizer que você tem um bom atendimento, dizer que você tem um bom serviço, dizer que você tem um bom produto, não é diferencial competitivo.
Às vezes eu fico brincando com a minha esposa, para quem não sabe, a Luísa é gestora de redes sociais, e ela faz diretamente reuniões com algumas empresas e empresários. E eu canso de ouvir os empresários dizer assim, ó, qual que é o teu diferencial competitivo? Aí eles respondem para a Luísa, é o meu atendimento. Aí um dia, de tanto ouvir isso, porque eu escuto as reuniões dela, eu saí, abri a porta e falei assim, ó, mas que tanto atendimento diferente que tem no mercado? Será que existem 20 modelos de atendimento diferentes que eu não estou sabendo? Porque bom atendimento... qual que é o teu diferencial competitivo? Não, que o produto é muito bom. Isso é obrigação, meu amigo. Isso é obrigação. Isso é obrigação. Você que está chegando aqui na live pelo Instagram, digita aqui o workshop e vem para o workshop aqui que o pessoal está vendo a tela. Tá lindo demais. Vamos lá. Então, gente, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, ter um bom produto ou ter um bom serviço não é diferencial competitivo, é obrigação. Tá bom? Segunda coisa que eu vejo acontecer demais no mercado. A pessoa trabalha demais, a pessoa trabalha muito, a pessoa se dedica, a pessoa emprega energia, mas no final do mês não sobra dinheiro. Então, muito esforço e pouco resultado. Muito esforço e pouco resultado. Terceira coisa que eu quero citar aqui para vocês, para que vocês consigam se nivelar na nossa conversa. Empreender é muito fácil. Como assim, Carlos? Eu mato um leão por dia e eu tenho que desviar das antas. Como que empreender é fácil? Empreender é fácil, meu amigo. Sabe por quê? Porque empreender é mentalidade. Então, é muito mais simples você desenvolver uma mentalidade empreendedora do que você, de fato, se tornar um empresário. E por que isso é tão diferente uma coisa da outra? Porque para abrir uma empresa não existe barreira. Você mesmo entra ali no portal, você mesmo abre uma MEI e a partir daquele momento você se torna um empreendedor, um empresário. Agora, desenvolver uma mentalidade empresarial é totalmente diferente. Você, de verdade, conseguir entender como funciona uma empresa é bem diferente. Isso exige de você estudo, isso exige de você competência técnica, exige de você entender de mercado. Tem uma diferença que eu falo para as pessoas que é o seguinte, você tem que entender do negócio e você tem que entender de negócio. Como assim, Carlos? Entender do negócio e entender de negócio. Entender do negócio é entender sobre o seu mercado. Entender sobre o seu mercado. E entender de negócio é entender sobre como funciona o todo. Como é que eu olho para o EBITDA, como é que eu olho para a margem de contribuição, como é que eu faço uma análise de mercado, como é que eu consigo fazer um DRE, um DFC, como é que eu faço o meu negócio escalar, como é que eu contrato gente, como é que eu demito gente, como é que eu monto um time de vendas, como é que eu monto um planejamento estratégico, como é que eu monto um planejamento tático. Então, de novo, uma coisa é você entender do seu negócio, de fazer pão, de fazer, sei lá, de fazer mentoria, de fazer unha, de fazer cílios, de cortar cabelo. Isso é você entender do seu negócio. Agora, entender de negócio é diferente. Então, é por isso que eu vejo muita gente que fica batendo com a cabeça no teto e não consegue crescer de verdade e escalar o seu negócio como pode. Então, é por isso que a gente fica vendo assim, cara... quanto negócio bom tem no mercado, por que o fulano não cresce, por que o fulano não prospera, por que o fulano está sempre na pindaíba, é porque ele ainda não entendeu, ele não entendeu as regras do jogo, ele não entendeu como é que faz para realmente fazer um negócio crescer e prosperar. Pessoal que está assistindo no Instagram, vem para a live, digita o workshop aqui e vem para o meeting, aqui está muito melhor de assistir, tá bom? Já manda essa live aqui para outras pessoas. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui. Olha só isso aqui. Para quem não me conhece, eu tenho 35 anos, sou marido da Luísa, sou pai da Agnes e da Ana Cecília, sou entusiasta da educação, consultor de negócios, escritor e empresário. Aqui está um pouquinho dos meus track records, das empresas onde eu já trabalhei, das empresas onde eu já passei, algum pouquinho das minhas certificações e daquilo que eu já estudei para poder estar aqui falando para vocês. Aqui está um pouquinho das empresas que eu já ajudei. Então, tem algumas empresas aí que vocês devem conhecer, como Smart Fit, como Emiv, A7, Serra Bolaria, tem mais outras empresas que não estão aí. Ao todo, hoje, são mais de 200 empresas que eu já auxiliei e já ajudei. Sueca, que é uma empresa de equipamento de tratores, tem aí Townsquare, tem Ambler, tem O2, tem a Japesca, que vocês provavelmente conhecem, eu também já tive a oportunidade de estar lá treinando.
Então, eu quero mostrar para vocês o quê? Eu não estou aqui falando de só apenas coisas que eu li, ou coisas que eu estudei, ou coisas que eu vi. Eu estou falando daquilo que eu aplico em algumas empresas. Essa empresa aqui especificamente, eu dei uma consultoria para eles, que ao todo durou 6 meses, e com apenas uma sessão, eu fiz eles recuperarem mais de 30 mil de receita que estava para trás. E caso vocês não tenham consciência disso, eu cobrei muito menos que esse valor, mas hoje eu já consigo entender qual é o preço, qual é o valor daquilo que eu entrego para algumas empresas, tá bom? Então, aí está um pouquinho do que eu consigo gerar de resultado para algumas pessoas. Aqui está um pouquinho do ecossistema, coisas que eu tenho hoje, coisas que eu entrego para os meus alunos e para os meus mentorados. Então, eu tenho desde produto de networking, tenho produtos de podcast, tem alguns produtos mais voltados para quem quer ser mentor, tem produto para quem quer ser empresário, tem produto para quem quer uma consultoria completa, tem produto para quem quer se desenvolver, tem produtos para vários tipos de negócios para que você possa aproveitar, tá bom? 4 tipos de empresário. Empresário corredor, empresário bombeiro, empresário mãe de Ná e o empresário que é o carrasco. O que é o empresário corredor? O empresário corredor é aquele que, quando você fala com ele, ele só tem uma palavra na boca dele. Tô na correria. Ele tá sempre na correria, ele vive de correria, ele não consegue fazer nada porque ele tá sempre correndo, ele não consegue te responder no WhatsApp porque ele tá na correria. Então, esse é o primeiro tipo de empresário. Eu não sei se ele realmente se tornou um empresário ou se ele está se tornando um maratonista. Porque toda vez que você fala com ele, ele fala o quê? Tô na correria. Meu amigo, para de correr e começa a se planejar e começa a trabalhar de maneira correta, de maneira adequada. Depois nós temos o empresário bombeiro. O que é o empresário bombeiro? Aquele empresário que ele nunca consegue ter um momento de paz e tranquilidade. Ele está sempre apagando incêndio. Então, deu um problema no caixa, o colaborador vem, arruma aqui para mim que eu não sei. Deu um problema lá na estufa, o cara diz assim, deu um problema aqui, tu pode me ajudar? Deu um problema lá com o cliente, ele chama, deu um problema aqui, tu pode me ajudar? Ou seja, é ele para tudo. Ele é o cara que está sempre apagando incêndio. Depois, nós temos o empresário mãe de Ná. O que é o empresário mãe de Ná? É aquele que tu pergunta as coisas para ele e fala assim, tem que ver. Eu acho que é não sei o quê. Ele parece que não está gerindo uma empresa. Ele parece que ele está jogando búzios. Ele parece que ele está jogando na Mega. Por quê? Porque ele nunca tem um dado concreto da empresa dele. Tu pergunta qual foi a taxa de conversão desse último mês. Ele não sabe te dizer. Tu pergunta quantos leads tu arrecadou esse mês. Ele não sabe dizer. Tu pergunta para ele assim, quanto que tu faturou? Mais ou menos. Não, o faturamento é um só. Não tem mais ou menos. Ele não flutua. O faturamento ele flutua mensalmente. Na última linha só tem um número. E ele precisa identificar que número é esse. E o carrasco é aquele que ele só dá chicote. O que é chicote? Ele fica só, vamos time, vamos lá time. Ele usa frases como, por exemplo, eu dou tudo para eles. Eles têm tudo, salário em dia, eles têm comissão, eu dou uniforme, eu pago o salário direitinho, eles têm INSS, plano de saúde. É aquele líder, que a gente chama de líder, mas que ele, na verdade, ele é um chefe, porque ele só quer mandar, ele só quer dar ordem. Isso aqui não funciona mais nos tempos de hoje. Isso aqui não funciona mais nos tempos de hoje. É preciso a gente se modernizar e eu vou explicar um pouquinho para você sobre isso aqui durante a nossa apresentação. Primeira coisa que você precisa, anota aí, primeira alavanca para o seu negócio. Anota qual é a primeira alavanca para o seu negócio. Pega papel e caneta, que aqui não é natação, tá? Aqui é mergulho. Aqui não é natação, aqui é mergulho. Aqui a gente vai mergulhar de verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre coisas mais robustas e coisas bem mais elaboradas para que você consiga de verdade estruturar o teu negócio. Então, qual que é a primeira coisa, primeira alavanca de um negócio de sucesso? Ele precisa ter um plano estratégico e um plano tático. Pergunta que eu faço aqui para vocês, pode digitar no chat quem quiser ou quem está aqui assistindo. Eu vou tirar daqui a live. Vem aqui para o Meet. Qual é a diferença entre um plano estratégico para um plano tático? Fala para mim, qual que é a diferença de um plano estratégico para um plano tático? Se a dona Micaela estiver aí, eu tenho certeza que ela vai saber explicar. Eu já expliquei isso para ela. Qual que é a diferença de um plano estratégico para um plano tático? Éder, se quiser dizer também. Qual que é a diferença? Tático é a execução. Exatamente. O plano tático, ele é a execução.
Eu entro nas empresas e eu chego muitas vezes perguntando assim, qual que é o plano estratégico de vocês? Qual que é o plano, né? Qual que é o plano? Não, o plano é aumentar o faturamento, o plano é a gente crescer, o plano é a gente expandir. Eu já cheguei em lugares que as pessoas dizem assim, não, meu plano é virar uma franquia. Uau! Plano maravilhoso, plano bonito, é um plano ousado, é um plano de visão de crescimento. Tá, mas aí eu chego para ele assim, beleza. E como que tu vai fazer isso? Não, a gente vai vender, a gente vai, né, vai fazer. Não, meu amigo, você não tá entendendo. Esse é o teu plano estratégico meia boca. O teu plano tático é a execução disso. O teu plano tático é o como você vai realmente conseguir fazer com que isso que você idealizou na sua cabeça se torne uma realidade agora no seu dia a dia. E como que eu vejo esse plano tático? Esse plano tático, ele é feito de uma forma que eu vou trazer aqui para vocês agora. Olhem para isso aqui de forma bem simples. Que é isso, Carlos, meu amigo? Não faço ideia do que é isso aqui, que loucura é essa? Isso aqui é o básico que as pessoas aprendem na administração, que é o famoso 5W2H. Só que eu tomei a liberdade de acrescentar um R ali. O que é o 5W2H? É toda vez que você coloca uma ideia no papel, você tem que perguntar assim, ó, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer é aumentar meu faturamento. Por que eu quero isso? Olha, porque eu quero expandir o meu negócio. Onde que eu vou fazer isso? Dentro da minha loja. Quando? Todos os dias. Quem vai executar isso? Quem vai fazer? Eu e meu sócio ou o gestor de vendas. Como nós vamos fazer isso? Aí começa a pergunta. Como nós vamos fazer isso? Quanto isso vai nos custar? Porque talvez para aumentar o faturamento, você vai ter que aumentar o investimento em leads, você vai ter que aumentar vai ter que aumentar talvez o seu time de vendas, você vai ter que aumentar talvez o comissionamento para motivar. Então, quanto isso vai te custar? Isso são algumas coisas que você tem que perguntar. O que vai ser feito? Por que vai ser feito? Onde vai ser feito? Quando que vai ser feita essa ação? Quem vai executar isso e como? Olha, o como aqui também é muito importante. Por quê? Porque o como ele pode ser através de promoção, ele pode ser através de novas campanhas, ele pode ser através de novos produtos, ele pode ser através de promoções como compre um leve dois, não sei, estou dando exemplos aqui. Pode ser através de upsell, pode ser através de cross-sell, ele pode ser através de várias coisas que a gente pode fazer. Então, o aumento de faturamento, quando tu coloca aumentar o faturamento, ele é muito bonito. Concorda comigo, Anthony, que é muito bonito? Quando eu digo assim, quero aumentar o faturamento em 20%? Mas aí quando eu chego para a pessoa e digo assim, beleza, gostei, aumentar o faturamento em 20% é ousado, é desafiador, eu quero isso para mim. Vamos agora partir para o 5W2H disso? Aí a pessoa, vamos. Aí quando ela começa a destrinchar aquilo, ela começa a tornar aquilo mais tangível e mais possível. Então não é só você ter uma meta, você precisa saber como você vai executar essa meta nos mínimos detalhes, para que você consiga realmente acompanhar aquele dado, acompanhar aquela informação. Não é simplesmente jogar no papel e achar que tudo vai dar certo. Ou mesmo, verdade, ou mesmo perceber que não faz sentido. Outra coisa que você precisa para que o seu negócio dê certo. Olha isso aqui. Tira a foto disso aqui. Tirando quem foi meu aluno, quem sabe qual é o nome disso aqui? Tirando quem fez o programa NEC já, qual é o nome disso aqui? Qual é o nome dessa ferramenta? Pessoal que está aqui, olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês rapidinho. Olha só. Modelo Canvas. Isso aí. Olha só, tem uma galera aqui, ó, assistindo. Dito Workshop vem. Modelo Business Canvas. E as pessoas negligenciam isso aqui, Antônio. Gabriel, as pessoas negligenciam isso aqui. Vitória, as pessoas negligenciam isso aqui, sabia? Business Canva. Quando tu vai pro Business Canva, tu começa a ter 50% de êxito no teu negócio. Quando tu vai pro teu business plan,
tu aumenta em 80% a tua chance de sucesso. Só que as pessoas, elas negligenciam isso aqui. Gente, de novo, abrir um negócio é muito mais robusto do que simplesmente abrir um CNPJ. Se você conseguir sentar a bunda na cadeira pelo menos um mês, você consegue evitar 80% a 90% dos problemas que a maior parte dos empreendedores e empresários eles enfrentam. Se você sentar sua bunda na cadeira e fizer um business Canva, você evita de 80% a 90% dos fracassos das empresas. Porque as empresas, elas não sabem quem vai ser os parceiros-chave, qual que é a oferta de valor dela, qual que é como que ela vai fazer um relacionamento, qual o tipo de canal que ela vai usar, qual é o tipo de cliente que ela quer abordar, quais são as principais formas de receita, quais são as atividades-chave que ela vai fazer, como que é a estrutura de custos. Cara, quando eu vou montar um projeto, a primeira coisa que eu monto é a estrutura de custo, para saber como é que eu vou precificar aquilo no final, quanto que a média que aquilo vai me custar. Então, assim, toda vez que eu vou fazer um evento, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer um levantamento, vou fazendo orçamentos, para que eu entenda como é que é a minha estrutura de custo. Eu vejo quem são os parceiros que vão me ajudar naquele negócio. Eu uso isso aqui até para projeto, eu não uso isso aqui só para o meu negócio. Eu uso aqui até para projeto. Ó, o projeto tal vai ser para esse tipo de cliente, é assim que eu vou vender, é por esse canal que eu vou me comunicar, essa aqui vai ser as receitas, é isso que eu vou vender lá dentro, é isso que eu vou vender lá, a oferta de valor vai ser essa, o recurso que eu vou ter é esse, a atividade que eu vou fazer é essa, o parceiro-chave que eu vou ter é esse aqui. Então, tudo que eu tenho, estrutura de custo, vai me custar isso, para eu ter toda uma noção de como que eu vou fazer esse negócio acontecer. Então, pensa comigo o seguinte, independente do negócio que tu vai ter, se ele é físico, se ele é digital, se ele é um negócio de serviço, se ele é um negócio de produto, tu tendo isso aqui, tu evita 90% do teu problema. Por que eu estou dizendo que é 90%? Porque 10% são fatores que tu não controla. Eu não controlo uma enchente, eu não controlo uma pandemia, eu não controlo uma tempestade, eu não controlo outras coisas que estão aí, eu não controlo o governo, eu não controlo o dólar, eu não controlo a guerra, mas se tu parar para ver, esses são fatos isolados. Se tu tiver, os outros 90% estão no teu controle. Ou vamos usar melhor aqui para a gente poder se familiarizar. 80-20. 80% está no meu controle, 20% não está. Entende? Então, isso aqui é uma coisa que as pessoas negligenciam. Olha o que a Vitória falou aqui, ó. Confesso que aprendi nas 2 faculdades que fiz e não aplico. Entendeu? É o básico. Só que ele é tão básico a ponto dele ser negligenciado pela maior parte das pessoas. Ele é tão básico a ponto de ser negligenciado pela maior parte das pessoas. Outra coisa que você precisa para que o seu negócio prospere, e eu já vou explicar por que isso aqui também é importante. Missão, visão e valores. Qual é a missão do teu negócio? Por que ele existe? Existe para botar dinheiro no meu bolso, Carlos. Existe para eu vender? Não. Ele tem que ter um porquê forte, ele tem que ter uma missão. Qual é a visão? Onde tu quer chegar com esse negócio a curto, médio e longo prazo? Quais são os valores que regem esse teu negócio? Perguntas muito importantes para vocês todos. Outra coisa que a tua empresa precisa para ser uma empresa próspera, uma empresa que cresce, uma empresa que tem alavanca. Anota aí, P e R. Carlos, fala para mim o que é P e R. Processo. Uma empresa precisa ter processo. Aproveita e anota essa frase que eu vou te dizer aí agora. Uma empresa não precisa de pessoas extraordinárias. Ele precisa de processos extraordinários e pessoas medianas. Pessoas medianas com processos extraordinários criam empresas incríveis. Gente, vamos ser sinceros aqui. Papo reto, papo de adulto. Pode ser papo de adulto? Pode ser ou não? Pode ser ou não? Alguém me diz aí se pode ser papo de adulto aqui? Pode. O McDonald's é feito de pessoas extraordinárias?
McDonald's, tu vai lá, tu tem o melhor atendimento do planeta Terra, com umas pessoas que tu diz assim, meu Deus, essa pessoa aqui, ela é... Não, eu tenho que contratar ela para minha empresa, é assim. E por que é uma das maiores franquias do mundo? Processo. O processo, ele vence qualquer coisa. Se tu tiver processos claros na tua empresa, processo de contratação, processo de venda, processo de abordagem do cliente, processo de CS, processo de onboard, processo de... Tudo tem que ter processo. Quando tu consegue construir um processo bem feito, isso é também fator de crescimento, fator de alavanca. Outra coisa que tu precisa no teu negócio para fazer ele crescer, indicadores. Indicadores. Tu precisa ter indicadores. Indicadores nada mais são do que métricas. Se você não tem dados, você é apenas uma pessoa com opinião. Se você não possui dados, você é apenas uma pessoa com opinião. E quando a gente chega em algumas discussões de mesa de adulto, opinião não conta. Sabe o que conta? Dados. Em Deus eu confio. Os demais, tragam-me dados. Se tu chega pra mim assim, sabe o que eu acho? Eu canto pra gente assim, sabe o que eu acho? Eu acho que, meu amigo, eu acho tanta coisa. Sabe o que eu queria achar? Uma maleta de $1 milhão. É isso que eu queria achar. Mas como eu não acho, eu começo a trabalhar com dados. Eu começo a realmente me estruturar através de indicadores para que eu possa tomar melhores decisões no meu negócio. Então não dá para ter só o negócio de qualquer jeito, casa da mãe Joana. Não dá para não ter indicadores, não dá para não metrificar as coisas. E o último e mais importante, eu preciso ter rituais. Então uma empresa bem estruturada no seu início, ela tem isso. Missão, visão, valores. Um business canva. Ela tem um plano tático e um plano estratégico e tático. E ela tem o quê? Processos, indicadores e rituais. Isso é o que tem uma empresa de sucesso. Eu quero que você, que está aqui agora, pode mandar aqui no chat, me fala uma empresa grande que você conhece que não tem isso aqui que eu acabei de falar. Que você percebe que não tem. Não tem, cara. Se você entrar no site de uma grande empresa, vai estar lá, missão, visão, valor. Ela tem aquela reunião onde eles montam todo o planejamento do ano. Ela tem lá um processo muito claro, ela tem lá os indicadores, ele tem lá rituais, que é o quê? É daily, é monthly, é reunião mensal, é reunião semanal, é ritual diário ali com o seu cliente ou com o seu colaborador. Então, uma empresa bem estruturada, ela faz isso aqui. E olha, eu quero que vocês analisem com muito carinho o que eu vou dizer para vocês. Precisa ter dinheiro para fazer isso aqui? Precisa ter vontade. É aí que tá o problema. É aí que tá o problema, tem que ter vontade. Tem que ter vontade, mas não precisa de dinheiro. Tu pode baixar um Business Canva no próprio Google, tu bota ali um Business Canva, tu pode montar, o ChatGPT pode fazer um plano para ti, e tu pode fazer isso aqui, ó, um planejamento, pode fazer uns indicadores. Os indicadores precisam um pouquinho de conhecimento para fazer, e rituais é muito simples, é reunião. Reunião, só tu fazer reunião. Toda empresa tem reunião. Reunião mensal, reunião semanal, reunião às vezes diária, dependendo da empresa. Então isso aqui é muito simples de fazer. Pegaram isso aqui? Pegaram essa primeiro corte aqui para vocês? Já fez sentido? Fez sentido alguma coisa? Então tá. Vamos partir para o próximo. Outra coisa que uma empresa de sucesso tem. Gente, Simon Sinek, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte. No mundo dos negócios, existem pessoas. Os teus colaboradores são pessoas. Os teus clientes são pessoas. Então, se tu não entende de pessoa, tu não entende de negócio. Primeira coisa que você precisa para ser um bom empresário é entender de gente. A não ser que você queira trabalhar apenas com computação. Que aí você não fala, né? Desenvolvedor, develop. Ou seja, você vai ser desenvolvedor de sistemas. Aí tu não precisa falar com ninguém, só recebe a demanda lá. Eu gosto de falar com alguns devs, porque é legal que eles não abrem nem a câmera, né? Eles não abrem nem a câmera. O dev, ele não abre nem a câmera. Quando vai fazer reunião, é a câmera fechada, de vez em quando ele manda só algumas coisinhas no chat. Mas isso é uma coisa bem interessante. Mas, gente, sendo lá bem sincero, sem muita brincadeira, entender de gente é importante.
ter uma boa comunicação, entender o que aquela pessoa quer fazer dentro da tua empresa, entender quais são as motivações dela. Isso tudo é muito importante. Não dá para a gente ficar brincando, achando que o negócio ele não vai se necessitar de pessoas. Não existe uma empresa que cresce se for de um homem só. Precisa ter gente boa dentro das cadeiras corretas, te ajudando para que você consiga ter crescimento dentro do teu negócio. Caso contrário, você não vai crescer como você poderia, não vai crescer da maneira como você gostaria. Então, entender de gente é importante. Tá bom? Olha o que as pessoas dizem. Alguém aqui alguma vez já falou essa frase? Ou já ouviu alguém dizer isso? Alguém já ouviu? Como é difícil de arrumar gente boa. Eu estava conversando com um empresário recentemente e ele me comentou sobre isso. Falou assim, Carlos, mas como é difícil de arrumar gente boa. Aí eu cheguei para ele e falei assim, posso te fazer uma pergunta? Ele, pode. E como que tu identifica quem é gente boa? Tu tem um processo de recrutamento e seleção? Tu sabe fazer uma entrevista de emprego? Tu sabe fazer um processo seletivo? Não, mas é que a gente tem feeling para isso. Eu falei, porque o feeling tá estragado. Se tu tá me dizendo que tu não consegue contratar gente boa, significa que o teu feeling não funciona. Se tu não tiver um bom processo seletivo, se tu não sabe como fazer uma entrevista, se tu não sabe como conduzir, como que tu vai recrutar uma pessoa com qualidade? Isso é importante. Eu chego em vários lugares e assim, gente, eu canso de ir em empresa para dar consultoria. E as pessoas elas reclamam sempre da mesma coisa. Mas ao mesmo tempo, quando eu dou essa devolutiva para elas do tipo, o quanto você estudou para conseguir fazer uma entrevista e um processo seletivo com qualidade? As pessoas, muito pouco. Hoje, muito pouco. Eu falei, então é bem difícil. Imagine que você quer chegar na academia e levantar 60 quilos no supino, 30 de cada lado. Tem como? Ela falou, não, sem treinar. Eu falei, recrutar igual. Se você não treinar, você não vai conseguir. Se você não tiver habilidade, se você não tiver treinamento, se você não tiver ferramenta, se você não tiver capacitação, você não vai conseguir fazer. Ou você se capacita para tal, ou você contrata alguém que faça. E anotem essa frase. Demora para contratar e seja rápido para demitir. É muito melhor você contratar devagar, mas ter a certeza de que aquela pessoa ela realmente está apta para assumir aquele cargo, do que você estar sempre contratando as pessoas de qualquer jeito e tendo retrabalho de ter que treinar essas pessoas, de fazer o onboarding dela, de fazer o TBI, como chamam em algumas pessoas, em algumas empresas. Então, é muito clássico isso. Tem uma passagem do livro Essencialismo que ele fala o seguinte: eu prefiro não contratar do que contratar uma pessoa nota 7. É preferível você não contratar do que você contratar só por necessidade. E uma coisa que muitos empresários fazem, e fazem de forma errada, tu deixa aquela pessoa se desligar para você começar a correr atrás de alguém. E aí você está muito mais na necessidade do que na postura de alguém que pode selecionar alguma pessoa. O que eu ensino para os meus alunos: sempre tenha um banco de talentos. Sempre tenha um banco de talentos. Sempre esteja recrutando. Como assim, Carlos? Sempre esteja fazendo reuniões de empresas com candidatos. Sempre esteja. Então, se você é o tipo de pessoa que tem equipe com 15, com equipe com 16, que tem equipe com 30, com 50, você precisa a todo momento estar sempre recrutando. Sempre recrutando. Por quê? Porque você vai jogando as pessoas no banco de talentos, ou quando você encontrar alguém de fato com um bom perfil, com uma boa qualificação, você contrata. Porque é melhor você ter alguém extraordinário do que alguém meia boca sentado na cadeira errada. Ok? Tira a foto disso aí. O que é isso aqui, Carlos? 16 passos para que você consiga fazer uma contratação efetiva. Eu ensino isso aqui para muitos empresários. Eles me agradecem depois. Tira print. Primeira coisa que você precisa, fazer uma oferta no canal e no lugar certo. Gente, você não consegue contratar um pedreiro no LinkedIn.
Não tem como. Então você precisa o quê? Investir num bom canal de comunicação e você precisa investir numa boa copy. Como assim, Carlos, uma boa copy? Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só esse exemplo que eu vou dar aqui agora. Se você gostaria de trabalhar numa empresa e ganhar R$ 2.500 por mês na área de atendimento, venha trabalhar com a gente. Quem é que vai vir para trabalhar contigo? Só gente boa, qualificada, bem treinada, exigente? Claro que não. Agora pensa o seguinte, você vai lá e faz uma cópia assim, ó. Se você se considera uma pessoa acima da média, gosta de desafios e quer fazer parte de uma empresa que tem um propósito de impactar vidas através da educação, nós, aqui do Grupo Next Educacional, estamos precisando de pessoas assim como você para fazer parte do nosso time. Mas lembrando, é só pessoas acima da média e que acreditam que a educação pode impactar nesse país. Se você se considera essa pessoa, me chama aqui no direct que eu quero conversar com você e conhecer. Quem sabe a gente pode vir a trabalhar junto. É diferente, né? Então, a copy, ela também é importante para que você contrate as pessoas certas. Não pode ser aquele negócio assim, ó, estamos precisando de vendedores. Começa que eu não estou precisando de nada, quem está precisando é ele. Então, assim, eu estou buscando pessoas acima da média que desejam trabalhar com outras pessoas acima da média para completar o nosso time, um time de alta performance. Se você é o tipo de pessoa que não consegue viver só com salário, mas quer ganhar altas comissões trabalhando com vendas, eu te convido a fazer parte do nosso time. Vai vir gente meia boca? Com certeza não. Então, assim, a copy é a coisa mais importante no canal certo para atrair as pessoas certas. Outra coisa, não pode ter aquele negócio, a Micaela tá aqui e pode falar muito bem sobre isso, do tipo assim, ai, gostei tanto dele, vamos dar uma oportunidade? Não, meu amigo, não existe isso. É assim, ó, seleção de perfil para o cargo. A primeira coisa que você faz quando você vai contratar é ver qual é a descrição do cargo. A pessoa ela tem que dar match com a descrição do cargo. Não pode ser assim, eu achei ele tão fofinho, achei ele bonitinho, gostei dele, tão meigo. Não, não, não. Você precisa fazer uma descrição de cargo e aquela pessoa precisa ser da fit com a descrição do cargo, precisa dar match com a descrição do cargo. Então, quando você alinha essas duas coisas, você tem uma contratação assertiva. Cold call, falar com a pessoa por telefone, perguntar para ela, ver alguns trejeitos, entrevista presencial ou entrevista online, dependendo do for. Aplicação, uma coisa que eu sempre faço. Quando eu trabalhava em outras empresas e eu tinha que contratar, eu fazia sempre 3 etapas de contratação. Primeira etapa, com RH. Pra ver se não é da cuca, né? Primeira etapa tem que passar com o RH, fazer teste ali de psicotécnico, para ver se está tudo ok, se a pessoa não tem alguns traços. Segunda coisa, conversa com o gestor. Terceira coisa que eu fazia, aplicação prática. Roleplay. A quarta coisa, entrevista com o time. Com essas 4 etapas, aí sim a gente contratava. Então, isso é uma etapa importantíssima para quando for contratar. Entendeu? Perfil metódico e tradicional na área de vendas não funciona. Metódico funciona se for um produto de tecnologia ou uma coisa um pouco mais estruturada, assim, mas perfil Hunter, alguma coisa mais varejo, assim, não funciona tanto o perfil metódico. Análise de tarefa, aplicação, análise de perfil comportamental, contratação para estágio probatório. Outra coisa, contrata por 30 dias, faz um teste, alinha com a pessoa e vê qual é a expectativa que tu tem em relação a ela. Passou no teste probatório de 30 dias, aumenta para 30 dias. Para 60 dias, perdão, 90 dias. Depois disso, lembre-se que uma pessoa, em etapa de contratação, ela tem que passar por toda a parte de onboarding. Então, você tem que passar para ela quem é o líder direto, qual o alinhamento de expectativa que ela tem em relação a isso, passar os acessos para ela, aculturar ela, falar da empresa, falar da missão, falar dos valores, fazer todo um treinamento para que essa pessoa não só coloque ela no fogo cruzado ali, vai vender. Não, só um pouquinho, vou vender para quem? Com quem que a gente fala? Como é que é a nossa linguagem? Né? Precisa aculturar essa pessoa, muitas vezes. Tá bom? Tu falaste de shadow uma vez. Isso é mesmo, é um shadow, é fazer uma sombra, né? É importante que durante esse processo de onboarding ali da pessoa, de TBI, de integração, ela possa fazer um shadow com alguma pessoa
que seja uma referência. Cola ela no teu melhor vendedor, deixa ela ali ouvindo algumas calls, se for para vender, ou fica olhando aquela pessoa, se ela for um editor de vídeo, como é que o editor pensa, como é que ele faz, qual é a maneira dele de manuseio, se ele for um desenvolvedor, como é que é a linha de código que ele usa, como que ele faz essas coisas. Então, o Shadow é tão importante. Hoje, eu utilizo muito, quando eu entro em empresas um pouco mais estruturadas, para que essa pessoa ela sempre passe por um processo onde tenha pelo menos videoaulas. Por que eu gosto muito dessa questão das videoaulas? Porque pensa o seguinte, a empresa está crescendo. Normalmente, no início, era o dono que fazia a integração. A empresa cresceu e tem os gestores. Mas o gestor, às vezes, ele não sente tão seguro. Então, o que acontece? O dono tem que descer para fazer a integração. Aí tu pensa, eu conheço empresa com 30 funcionários, que ainda é o dono que faz a integração. Cara, grava tudo, faz vídeo, fala do Missão Visando Valores, pega um dia, faz uma reunião mensal, bota para gravar, e essa pessoa, quando ela for passar pelo processo de integração dela, ela vai assistindo esses vídeos e ela só vem contigo para tirar dúvida. Recentemente eu falei com um grande player do mercado, eu tô dando uma mentoria para ele, e esse cara falou, cara, tudo hoje aqui na empresa, e uma empresa grande, faturamento de 1 milhão, tá? Eles fazem através do Trello. Então a pessoa tem um checklist de tarefas que ela tem que fazer, um checklist de vídeos que ela tem que ver, um checklist de produto, um checklist de cultura. Ela vai fazendo o checklist e ela tem com esse gestor 3 encontros na semana. No TBI, gente. No processo de integração, ela tem 3 encontros na semana para tirar dúvidas só com o gestor. Por quê? Porque ela já está ali, o material já está gravado, ela tem tudo o que ela precisa. Então é importante que a gente tenha uma estruturação. De novo, entramos lá no que eu disse anteriormente. Uma empresa que cresce, ela tem o quê? Número 1, processo. Tem que ter processo. Se não tem, vai sempre ficar apagando incêndio. Aí o cara sai, meu Deus, tem que fazer tudo de novo. Se não tem processo. Aí, ou sai uma peça importante da empresa, aí o que a gente tem que fazer? Tem que ir lá pegar, ensinar tudo de novo, porque o cara levou todo o conhecimento com ele. Né? Então, se a gente não tem documentado, isso acontece nas empresas. Ok? Depois tem outras coisinhas aqui que a gente pode falar. O segredo da retenção de talentos. Tira a foto também. Qual que é o segredo para eu conseguir reter as pessoas dentro da minha empresa? Respira fundo, tu que está aí me assistindo e me ouvindo, fala assim, ó. Assim. Respirou fundo? Então anota. Pessoas boas gostam de ar. Pessoas boas, elas gostam de ar. Como assim, Carlos? Pessoas boas gostam de ar. Ela gosta de ambiente saudável, reconhecimento constante e boa remuneração. Não adianta, gente. Quem quer picanha tem que pagar preço de picanha. O que significa isso, Carlos? Se tu quer gente boa na tua empresa, tu tem que remunerar bem, tu tem que reconhecer bem. Gente boa gosta de ambiente bom. Ninguém gosta de ficar trabalhando em ambiente tóxico. Ninguém gosta de ficar trabalhando em ambiente onde a pessoa muitas vezes fica sendo humilhada, fica sendo julgada, fica sendo criticada a todo tempo. Então, isso é muito importante. Uma empresa que tem uma boa estruturação, ela tem o quê? Ambiente saudável, ambiente acolhedor, ambiente de alta performance. E tem uma coisa importante, tá? Ambiente bom não é clima organizacional onde todo mundo é amigo, ok? Ambiente bom não é clima organizacional onde todo mundo é amigo, não é empresa com puffzinho, com fla-flu, não é isso, tá? Ambiente bom é ambiente onde tem entrega, onde as pessoas elas aguentam pressão e não tensão. Qual que é a diferença de pressão e tensão? Pressão, as pessoas elas performam. Tensão, as pessoas elas baixam a performance. Porque a pessoa tensionada é uma pessoa com medo. Uma pessoa tensionada é uma pessoa que não está sendo extraído o melhor dela. Agora, pressão, sim. Pressão é aquele ambiente onde tem corneta, onde a gente, muitas vezes, aqui, toca a sineta, onde a gente tem sino, onde a gente realmente bate meta, onde a galera tá ali comemorando. Isso é um ambiente onde tem pressão, onde tem resultado. Reconhecimento, elogio, feedback, presente, promoção, bônus, gratificação, funcionário do mês, o cara que é bom, ele gosta disso, ele gosta de ter estancado, ele gosta de subir lá e receber premiação, as grandes corretoras fazem isso, o McDonald's faz isso, empresas como G4, como V4, empresas de alta performance fazem isso, o quê? Reconhecer o cara que bate meta. Tem que reconhecer. E remuneração, né? Tem que pagar bem, tem que ser justo. Bom? 4 formas de remunerar pessoas na sua empresa. Salário mais comissão.
salário mais bônus e uma sociedade. Aí nós temos um modelo de partnership, nós temos um modelo de phantom share, nós temos um modelo de stock option, nós temos vários modelos que podem ser, tem um modelo de equity também. Então, a sociedade, entende-se aí várias dessas formas que eu dei. O que é uma sociedade? Pô, tu tem um colaborador muito bom, que muitas vezes tu não consegue remunerar ele à altura como um salário. Então, o que tu faz? Ó, cara, eu vou manter o teu salário e eu vou te dar aqui um percentual da empresa, pode ser como um phantom share, ou pode ser como um partnership, e aí no resultado líquido, lá na divisão de Prolabore, a gente vai te pagar uma remuneração maiorzinha com isso, mas isso está muito atrelado ao quê? Ao resultado da empresa, e não só ao salário, porque muitas vezes, quando a gente aumenta o salário, a gente também baixa a nossa margem, entendeu? Então lá embaixo, muitas vezes não dá para pagar. Vou explicar isso um pouquinho mais para frente lá para vocês. 3 tipos de pessoas que existem dentro de uma empresa. O tipo de pessoa que se motiva apenas por um salário. É o grupo 1 que a gente chama. Esse grupo 1 são as pessoas que elas querem só estabilidade, salário, segurança, conforto e previsibilidade. Normalmente essas pessoas do grupo 1, elas procuram um tipo de trabalho. Quem gosta de estabilidade, segurança e previsibilidade, normalmente ela procura qual tipo de trabalho? Qual tipo de trabalho que essas pessoas procuram? Quem gosta de estabilidade? Mais um pouquinho, Gabriel. Público. Funcionário público. Funcionário público. O cara que gosta de estabilidade, segurança, conforto, previsibilidade, normalmente ele trabalha com funcionário público. Pessoal, vamos encerrar a live por aqui. Se você quer ter acesso a esse conteúdo, o pessoal tá olhando a tela, vai ter acesso aos slides depois. Vai, digita o workshop e vai tiver o link no Meeting, tá bom? Beijo pra ti. Grupo 2, pessoas motivadas por dor ou desejo. A gente costuma falar que essas pessoas, elas gostam de cenoura atrás ou cenoura na frente. Como assim, Carlos? É isso mesmo. Cara, se tu não fizer, tu vai pra rua. Ó, se tu fizer, tu vai ganhar isso aqui. Então, é pessoas que elas gostam do cutucada mesmo. Tem que dar um incentivo nela. Assim, fulano, se tu não entregar esse mês, cara, tu vai ter que procurar outro emprego. Aí a pessoa, opa, como assim? Aí ela vai lá e começa a se rasgar para entregar a meta. E aquele tipo de pessoas assim, cara, esse mês a gente tem uma promoção especial. Se tu bater a meta, a super meta, a gente vai te dar, além de 10% de comissão, vai te dar 15%. E essa pessoa, ela corre atrás. Grupo número 2. E nós temos o grupo número 3. O que é o grupo número 3? São as pessoas que elas gostam de masterização, autonomia e significado. Por exemplo, trabalhar no Google. São pessoas que elas gostam, porque elas sentem lá que tem liberdade criativa, elas sentem que lá ela pode se desenvolver muito mais, são pessoas que sentem que ela tem a liberdade de colocar o tempero dela nas coisas. Então, isso é importante. Ninguém gosta de trabalhar numa empresa, não é ninguém, né? Mas a maior parte das pessoas que buscam crescimento não gostam de trabalhar em empresas onde toda a ideia que ela traz é tolhida. Isso vai gerando um desconforto. Então, isso aqui é interessante. Tem gente que gosta de trabalhar numa empresa só por causa do significado dela. O que é isso? Pô, gosto da missão dessa empresa, gosto dos valores dela. Eu trabalhei até de graça nelas, entendeu? Tem gente que gosta disso. Então, essas empresas existem. E é importante a gente olhar para isso. Hack! Gosto muito disso aqui. Gestão financeira. Olha só que loucura. Quer ver uma coisa? Qual que é a diferença de despesa e custo? Empresários, qual que é a diferença de despesa e custo? O pessoal que tá no celular, tira um print aí, me marca lá depois. Tira um print e depois me marca. Qual que é a diferença de despesa e custo? Um de cada vez. Sabe, empresário? Isso aqui vai fazer total diferença no teu negócio. Saber a diferença de despesa e custo para vocês terem uma ideia, 60%, se eu não me engano, por cento das empresas que quebram, eles alegam que problemas financeiros levaram eles a quebrar. E a maior parte das vezes, gente, eu já falei com um empresário que faturava em torno de 80 mil reais por mês, 100 mil reais por mês,
que quando eu perguntava para ele qual era a diferença entre custo e despesa, ele não sabia dizer. E isso é muito importante. Isso aqui, que eu estou dando para vocês, é de verdade uma aula que pode fazer diferença para vocês no seu negócio. Olha só. Custo é tudo aquilo que está ligado à produção. Despesa é o que mantém a empresa funcionando, mas não está ligado com a produção. Exemplo, compra de matéria-prima é custo, porque custo vira receita. Pagar a luz do próprio escritório é despesa, porque a luz não vira receita. Então, por exemplo, se eu compro a farinha para fazer um pão, ele é custo. Se eu compro o fermento para fazer o pão, é custo. Agora, a luz é só uma despesa. E tem uma outra questão muito importante. Por exemplo, eu tive um caso de uma empresa que eu trabalhei como consultoria, que era uma estética automotiva. Ele falou assim, acho que eu vou ter que mandar embora o fulano, que era o cara da estética, que é o cara que polia o carro, que pintava, etc. Eu falei, por quê? Não, porque ele está custando muito para a empresa. Ele é o salário mais alto. Eu cheguei para esse cara e falei assim, tá, mas e se tu demitir ele, quem que vai pintar e polir o carro? Aí ele ficou pensando assim, não, mas a gente arruma outro mais barato. Eu falei, é como se ele estivesse negociando o principal produto dele com o cliente, entendeu? É como se tu estivesse pegando assim, daí eu pego uma farinha meia boca. Daí eu pego qualquer coisa para entregar pro cara. Não, é tipo o tatuador querendo comprar a tinta mais barata. Então, às vezes a pessoa ela não tem noção disso. Agora, esse mesmo cara tinha 3 pessoas trabalhando no administrativo da empresa. Eu falei, porque não é melhor cortar uma pessoa do administrativo, porque essa pessoa é despesa? E fora isso, ele mesmo, o dono da empresa, ele tinha o salário mais alto da empresa, sendo que ele, na teoria, tinha um trabalho administrativo. Como assim, Carlos? Trabalho administrativo? Ele era um cara que ele não sabia polir carro, ele não sabia pintar, ele não sabia chapear, mas ele era o salário mais alto da empresa. Eu falei assim, cara, o cara que tem que ter o salário mais alto na empresa, que na verdade, é o chapeador. Tu pode até ter um salário mediano, equivalente ao que tu pagaria para alguém fazer o que tu faz, mas como dono e sócio da empresa, tu tem direito a tirar um PLR. Aí ele ficou me olhando com uma cara assim, tipo, esse guri quer me roubar. Como é que eu vou viver se eu não tirar o meu prolabore daqui? Só que isso é uma deficiência da maior parte dos empresários, não entender como montar uma estrutura financeira adequada. E muitos deles, principalmente quem trabalha com serviço, acaba rapando o caixa. Porque o produto, tu sabe que tu precisa daquele valor para comprar de novo. Mas agora a pessoa que ela trabalha com serviço, muitas vezes ela não consegue mensurar muito bem. Então ela acaba rapando o caixa muitas vezes. Quem sabe o que é isso aqui? Imposto de renda. Boa! Isso aqui, para quem não sabe, é um demonstrativo de resultado do exercício da empresa. Famoso DRE. Aí nesse DRE é onde tu consegue identificar a saúde financeira daquela empresa. Quanto que ela tem de despesa, quanto que ela tem de receita, quanto que ela tem de margem de contribuição, quanto que ela tem de despesa fixa, custo fixo, custo variável, quanto que ele tem de investimento, quanto que ela tem de EBITDA, quanto que ela tem de lagida. Olha que loucura. É aqui que tu vê a saúde financeira de uma empresa. Por exemplo, quando tu tem nesse exemplo aqui que eu estou dando para vocês em tela, nós temos uma empresa que teve um faturamento de 80 mil. Ela teve de despesas variáveis 4 mil, de custo variável, ela teve 37 mil. Ou seja, ela teve 39 mil de custo. Na antiga empresa que eu trabalhei, como consultoria, pensa comigo o seguinte, só o prolabore do dono era 10 mil reais.
e ele tinha uma folha de pagamento mais um aluguel, se eu não me engano, o prolabore dele de 10 mil, o aluguel era de 15 mil reais, já daria os 25, e mais os colaboradores que ele tinha que pagar. Nesse caso, ultrapassava os 30 mil, e ele faturava na média os 80. Pensa comigo, faturamento, ok, margem de contribuição, ok, só que na hora de pagar as despesas, sobrava ou faltava? Sobrava ou faltava? Faltava. Então, muitas vezes, gente, a gente não tem que olhar para o faturamento da empresa. A gente tem que olhar para a margem de contribuição da empresa e o quanto que essa empresa tem de despesas. Para que a gente consiga de verdade ver se essa empresa é saudável ou não. E aí nós temos aqui, ó, mais desconto que às vezes a gente dá, que aí abate da margem. Então, isso aqui é um DRE. E a partir do DRE, eu consigo tomar decisões assertivas dentro do meu negócio. Eu paro de entrar no achismo. E eu sei que dentro da tua cabeça, nessa hora, dizem, que papo chato. E é chato pra caramba. Muitas vezes eu fico me perguntando assim, cara, mas eu só queria dar mais mentoria. Eu só queria poder ensinar as pessoas a pensar melhor, a mudar a mentalidade deles. Aí tu tem que dizer que pra mim que eu tenho que ficar vendo isso aqui, que eu tenho que ficar vendo DRE, que eu tenho que ficar planejando, que eu tenho que ficar contratando. Eu falei, meu Deus, eu quero voltar pra CLT. Mas se tu quer empreender, isso aqui tu vai ter que fazer, tu vai ter que aprender, tu vai ter que quebrar a cabeça. Aí tem gente que pensa assim, cara, não dá pra eu contratar alguém que faça? Dá. Mas se tu não souber como fazer, como é que tu vai cobrar? Como é que tu vai saber se a pessoa tá fazendo errado ou não? Entende? Então tem que olhar para isso. Vamos avançar. DFC. O que é DFC? Fala para mim. DFC. Quem sabe o que é DFC? Pode digitar aqui. E Eduardo, tá gostando? Vai reportar o Carlos lá, teus amigos? Vai, né? Eduardo, para quem não sabe, é quem fez a Melanie Page aí do programa Next. Ei, Vitória, tá gostando, Vitória? Tá fazendo sentido? Fala para mim, meus lindos, o que é DFC? Alguém? Depois que alguém fala qualquer coisa aqui, eu sigo o baile. DFC. Fala qualquer coisa aí. Só mostra que tu tá aí. Muito bom, Micaela. Demonstrativo do fluxo de caixa. O que é DFC, meus lindos? Vamos lá. O DRE, ele é por competência. Vou dar um exemplo para vocês aqui de duas formas. O que é o DRE por competência? Se tu fez uma venda de 10 mil reais, vamos assim colocar, esses 10 mil reais entram lá no teu faturamento e mais os custos que tu tem. Mas vamos supor que essa venda que tu fez de 10 mil, tu negociou com a pessoa e ela vai te pagar em 10 vezes no Pix. A venda foi de 10 mil. Então eu tenho no DRE uma entrada de 10 mil reais por competência. Mas no DFC, tu vai colocar as entradas dessa pessoa conforme o pagamento dela vai acontecer. Por que isso é importante? Vou fazer uma explicação muito simples para vocês, que muitos de vocês aqui já vão entender porque isso acontece no dia a dia de muita gente. Já aconteceu contigo de tu ter uma conta para pagar num dia, mas tu não ter o dinheiro, mas tu vai receber o dinheiro equivalente àquela conta 2 ou 3 dias depois? Já aconteceu com alguém? Já aconteceu isso com alguém? Sim. O DFC evita que isso aconteça. Então, o brasileiro, ele meio que já tem um DFC nativo na cabeça dele, que é tipo assim, ó. Tu vai fazer um cartão de crédito, aí a pessoa pergunta pra ti, qual é a melhor data de pagamento? Aí tu olha e diz assim, minhas contas de casa vence dia 5, dia 10, eu recebo meio que no 5º dia útil, bota esse cartão com vencimento pro dia 15. Por quê? Tu sabe que dia 15, tu já ainda vai ter um dinheiro sobrando e as tuas contas que tu tem pra pagar já vai estar tudo adequado. Certo? Sim ou não? Então, um DFC empresarial é mais ou menos isso. É quando tu alinha as tuas entradas com as tuas saídas para que tu saiba como que vai acontecer o teu fluxo de caixa. Então, digamos lá, até o dia 5 do mês, eu tenho que ter pelo menos 30 mil no caixa, porque o dia 5 é o dia da folha de pagamento. Então, tu vai organizando a tua empresa para que todas as entradas e as saídas, elas se adequem nos seus equivalentes. Então, se dia 5 eu tenho uma conta para pagar, dia 5 eu tenho que ter o dinheiro no caixa. E aí, quando tu faz um DFC bem bonitinho, tu começa a ver quando que vai ser os alinhamentos das contas. Ou desalinhamento. Eu tenho um caso de um cliente que dia 5 ele tem que pagar e dia 5 ele entra quase 30 mil no negativo. Mas logo em seguida, durante a semana, ele consegue recuperar. Mas aí ele paga e usa o cheque especial. Sem necessidade, se ele conseguisse alinhar o DFC dele. Consegue entender isso? Claro para vocês?
Então tá. Avançando um pouquinho. Agora vai para que eu gosto. Gente, aqui eu vou dar uma aula. Pena que só tem meia hora, senão aqui eu ia derreter. Vocês querem que eu estenda um pouquinho? Querem que eu estenda um pouquinhozinho? Pode ser. Não, hoje eu vou ter... Éder, eu vou me comprometer hoje a terminar no horário, Éder. O que tu acha, Éder? Vou terminar no horário. Vitória, por aí, Vitória? E aí, Lohan, tá conseguindo acompanhar? Brunão, dá um alô aqui pra nós, Brunão. Você tá por aí? Tô ouvindo tudo aqui. Coisa linda, hein? Tá Bom demais. Gente, o que é um ecossistema de venda? Fala pra mim, quando a palavra venda vem na tua cabeça, qual é a imagem que vem? Uma pessoa que não estava no meu treinamento. Anthony pode ser, não estava no treinamento. A Victoria pode ser que não estava no meu treinamento. São Que são engrenagens. Hã? Engrenagens, né? Para fazer Não, esse processo. Em venda. Quando tu pensa em venda, o que vem na tua cabeça? Tá. Serviço, produto? Venda é serviço e produto, é isso? Vitória, quer dar uma opinião aí para nós? Ou Eduardo quer dar uma opinião aí para nós? O que vem na tua cabeça? Oferta? Venda é oferta. Muito bom. Bom, legal. Olha só, presta atenção nisso aqui que essa aula vale ouro, tá? Essa aula aqui vale ouro. O pessoal aí que estava comigo no final de semana, a gente ficou 5 horas falando só sobre isso. 5 horas falando de ecossistema de vendas. Olha só, presta atenção. Ecossistema de vendas. Primeira coisa que tem no ecossistema de vendas, marketing. O marketing só existe para uma finalidade: gerar venda. O marketing existe só com uma finalidade: gerar venda. Só que a grande questão que as pessoas ainda não entenderam, e o mercado precisa amadurecer muito nessa questão, nessa área, é que marketing são estratégias de comunicação. Marketing são estratégias de atração. Marketing são estratégias para que tu consiga fazer com que o teu cliente sinta um desejo por comprar o teu produto ou o teu serviço. E como que a gente faz isso? Através de uma comunicação assertiva. Aqui. Qual que é o objetivo do marketing? É fazer as pessoas virarem leads, né? Pessoas interessadas. Eterno 4Ps. Isso aqui é básico. Para quem quer entender um pouquinho sobre marketing, eternos 4Ps. Kotler. Preço, praça, promoção e produto. Preço, promoção e produto. Ou promoção, praça, preço e produto. Isso aqui tu precisa aprender. Produto. Refere-se ao serviço ou o produto, ou o serviço que você e sua empresa oferece para o mercado. Preço. Você precisa definir um preço que o cliente vai pagar pelo seu produto ou seu serviço. Praça. Indica quais são os canais de distribuição e locais onde o produto é vendido ou disponibilizado. Promoção. Abrange todas as ações de comunicação de venda utilizada para divulgar o teu produto. Gente, se você deseja ter uma empresa de sucesso, você precisa estudar os 4Ps do marketing. Hoje existem também os 8Ps do marketing, que é do Conrado Adolfo. Mas aí é voltado mais para o digital. Mapa da empatia. Tira print disso aqui. Vitória, já ouviu falar do mapa da empatia? Eduardo, já ouviu falar do mapa da empatia? E aí, Mica, já tinha ouvido falar do mapa da empatia? Sim, acho bem difícil de fazer, confesso. Não acho de barbada, não. Eu ensino vocês aqui no programa Next, viu? Olha lá. Gente, o que isso aqui é mapa da empatia? Quando você pensa no teu público-alvo, você pensa no teu avatar, na tua persona, ou tudo aquilo que você decidir chamar, você usa esse mapa da empatia para que você consiga construir toda a sua narrativa para conversar com esse público, todo o teu storytelling. Então, você começa a pensar o que ele vê normalmente, o que ele ouve, o que ele pensa, o que o meu público-alvo sente, o que ele fala, o que ele faz, que dor que ele tem, quais os meios que ele quer obter, quais são os desejos deles, quais são as preocupações dele, quais são as aspirações dessas pessoas.
Então, quando eu consigo pensar através do mapa da empatia, eu começo a entender como que eu vou começar a minha comunicação, minha narrativa, meu storytelling. E aí, eu começo a pensar nisso aqui, ó. 4 fits. Cara, isso aqui é loucura. PMF. O que é o PMF? PMF é a ferramenta que eu utilizo para montar os meus produtos, os meus serviços e pensar nos meus canais para os meus clientes. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, qual o mercado que eu vou atacar? Uma vez que eu entenda qual mercado eu vou atacar, eu fico pensando qual é o produto que eu posso vender para esse mercado. Como assim, Carlos? Cara, quais são as dúvidas, quais são os desejos, quais são as dúvidas, quais são os anseios do meu público-alvo? Uma vez que eu entenda quais são os anseios dele e o que deseja, o que ele se sente, eu posso pensar qual é o produto que eu vou oferecer para ele. Então, quando eu penso muitas vezes num empresário, num empreendedor, vamos pensar um empreendedor de PME, pequenas e médias empresas, eu fico pensando assim, mas qual que é a hora de contratar? As pessoas que são PMEs têm essa dúvida, qual que é a hora de contratar? Qual que é a hora de delegar? Será que a minha comunicação é boa? Será que eu sou um bom líder? Essas são dúvidas que as pessoas têm, sim ou não? E aí eu fico pensando, qual é o produto que eu posso montar para essa galera? Quando eu penso qual é o produto que eu posso montar para essa galera, automaticamente eu também consigo pensar qual é o canal de comunicação que eu vou utilizar para comunicar com esse público. Se eu sei qual é o meu público, eu consigo pensar qual é o canal que ele está. Então, o meu público que é PME, a PME não está no LinkedIn, tá? A PME, ele está no Instagram, o PME, ele está no Google, o PME, ele é pequeno, ele é médio, então, porque quem está no LinkedIn, a nível de exemplo, é o executivo, é o CEO, é o diretor, é o C-level, então já são empresas um pouco mais robustas, que ele já tem algumas coisas dentro de casa. Mas agora, eu tenho a pequena empresa, principalmente, eu tenho aquele cara que está no Instagram, que está no YouTube, que está no Google, então, qual o canal que eu vou utilizar para falar com ele? Depois disso, eu tenho a pensar na forma de monetização. Se eu sei como é que é o meu público, eu fico pensando como é que ele pode me pagar. Quando eu falo de pequena empresa, eu preciso ter um produto um pouco mais acessível ou eu preciso ter uma facilidade para que ele possa me pagar. Quando eu tenho um público um pouco mais alto, eu conheço uma pessoa que vende consultoria e mentoria para médicos. E não é uma pessoa muito expressiva no mercado, assim, expressiva. Ela cobra 50 mil. Pô, mas uma mentoria 50 mil só que o público dela permite que ela cobre esse tipo de ticket. Se a mesma mentoria para, sei lá, fisioterapeuta, não fosse esse valor todo. Porque o fisioterapeuta não é um cara com muita expressão para médico, advogado, são caras que normalmente têm uma alta rotatividade de dinheiro, principalmente se tiver o próprio escritório dele. Vocês conseguem entender isso? Isso aqui é o modelo startup enxuta. PMF. Agora vem a parte que eu gosto. Comercial 1. Então, no ecossistema de vendas, gente, a gente tem o marketing, e nós temos agora o comercial 1, que é o time de vendas. Qual que é o objetivo do comercial 1? O objetivo do comercial 1 é transformar o lead em cliente. Então, o marketing, ele faz essa pessoa que está lá navegando pela internet, essa pessoa que está lá pensando na vida dela, essa pessoa que está lá vivendo naturalmente, transformar num lead. Legal, gostei desse aqui, gostei desse marketing, gostei desse tráfego, gostei desse criativo, gostei, esse cara aqui comunica comigo, esse cara aqui fala na minha dor, esse cara aqui tem as características de quem realmente eu desejo comprar. Então, o que ele faz agora? Ele vai e se torna um lead, ele entrega um dado, ele clica para falar com o time de vendas, ele clica para falar com alguém, ele entrega para ti alguma coisa assim, me liga que eu quero falar contigo. E agora nós temos o quê? Entra em cena o comercial 1, que é o time de vendas. Para que tu tenha um bom time, um bom comercial, tu precisa ter, primeira coisa, captação. Tem que ter um canal. Como é que o cara vai te encontrar? Não vai bater na tua porta do nada, né? Vim aqui comprar de ti. Então, para que tu tenha um bom comercial, tu tem que ter um bom canal de captação. Depois disso, tu precisa ter boas ferramentas. O que são ferramentas, Carlos? Tu pode ter uma planilha do Excel, tu pode ter um CM, tu tem que ter um WhatsApp, tu tem que ter alguma coisa
que vai permitir que essa coisa funcione. Por exemplo, eu tenho aqui um Google Meeting pago. Uma ferramenta, pode ser um Zoom, pode ser um Google Meet, não precisa ser pago. Eu tenho aqui um Canva, eu, Carlos. Então, eu tenho as minhas ferramentas para eu consigo fazer as minhas vendas através do que eu escolhi trabalhar. E você, o seu comercial, precisa ter as ferramentas dele. Se é um field sales, se é um representante comercial, muitas vezes ele vai precisar ter um material de apresentação. Vai precisar ter aquela apostila, olha, esse aqui é os nossos produtos, esse aqui é o nosso catálogo. Então, são ferramentas para que ele possa vender. E você precisa ter o quê? Vendedor. Pode ser qualquer vendedor, pode ser o teu sobrinho, pode ser o cara lá que estava desempregado, pode ser? Pode ou não? Não. Se você quer ter um bom comercial, você tem que ter um cara competente, você tem que ter uma pessoa qualificada para que possa fazer um trabalho certo. E você precisa ter um líder. Carlos, mas só estou apenas eu na minha empresa. Mesmo assim, eu preciso ter um gestor líder, você é o gestor, você é o líder. Só que você precisa também se autoliderar. Você precisa se cobrar, você precisa ter metas, você precisa ter objetivos do teu negócio, que você consiga gerar resultado. Você precisa ter um sistema de CRM. Um sistema de CRM é uma ferramenta onde você vai acompanhar em que etapa está o teu lead ou o teu cliente dentro do teu ecossistema. Por exemplo, aqui tem uma ferramenta de CRM onde eu faço a gestão dos meus clientes. Tá? Esse aqui é o Notion que eu faço. Então, aqui eu faço a gestão dos meus clientes dentro do Notion. Vendedor. Você precisa ter um vendedor profissional. Ele precisa ter experiência na área de gestão, né? Precisa ter experiência como vendedor. Ele precisa ter conhecimento básico de vendas. SPIN, Bunch, EPTC. Ele precisa ter um conhecimento de ativos mentais. Ele precisa ter um conhecimento de mercado. Então, imagina que você vai pegar um cara que trabalhou no agronegócio vendendo trator, para que esse cara do nada comece a vender mentoria, vender, sei lá, alguma coisa que faça sentido para aquilo. Pensa, você vai pegar um representante médico e botar esse cara para vender telefonia. Então, vai demorar para esse cara rampar. Por mais que ele tenha 30 anos de experiência, muitas vezes ele vai demorar a se adaptar. Se você é um vendedor profissional, é ideal que ele tenha um conhecimento na área. Eu conheço, gente, de verdade, muito cara que é dentista que vem só para dentista. Porque, eu não tenho paciência para estar em consultório fechado, o cara fez lá, cursou odontologia, mas hoje ele vende o quê? Equipamentos para o ramo odontológico. Porque ele entendeu o mercado e ele consegue falar a língua do dentista. Então isso é importante, você ter alguém que vai falar a língua do dentista. Eu já vendi para médico. E muitas vezes é diferente. Porque quando tu não fala assim, né? O cliente para médico, você fala o seu paciente. Tu não fala o teu negócio, tu fala o quê? O teu consultório. Então, a linguagem muda. O médico mesmo, que tem um consultório, ele não tem vendedor, ele tem secretária. Só que a secretária também é uma vendedora. Então, até a linguagem, quando você vai falar com esse tipo de pessoa, é um pouquinho diferente. Então, essa questão da adaptação, de ter uma experiência, de um conhecimento de mercado, é muito importante. Quando eu fui para síndicos, eu tive uma aula para conseguir se falar a linguagem do síndico. Então, por exemplo, o síndico profissional, quando eu trabalho nesse mercado vendendo para síndico profissional, ele não tem cliente. Ele tem um morador. É diferente, você entendeu? Ele é prestador de serviço. Então, a comunicação é um pouquinho diferente quando você tem de mercado para mercado. Quando eu fui trabalhar no mercado também de reputação de empresas, é um pouquinho diferente, porque você fala mais sobre EBITDA, sobre imagem líquida, você fala sobre jornada de compra, você fala sobre jornada produtiva, você fala sobre SAF, muitas vezes dependendo da empresa que a gente estava trabalhando, a gente fala sobre markup, entendeu? É uma linguagem um pouquinho diferente. Então, todo o mercado tem, se falar com um bancário, tem lá spread bancária, é tudo uma questão de quanto taxa administrativa, tudo é uma questão de adaptação. Conhecendo sobre as ferramentas, e você tem o quê? Soft skill. O vendedor precisa ter soft skill. Otimismo, resiliência, boa comunicação, adaptabilidade. Não pode ser um cara muito resistente, porque a mudança acontece a todo momento. Então, esse é um vendedor profissional. No seu time de vendas, o seu time comercial precisa ser assim. Comercial 2. Aqui é onde a gente converte esse lead para cliente. Ficou claro isso para vocês? Bota no chat e diz assim, sim, ficou claro. Bota assim, sim. Bota o sim no chat se ficou claro.
Muito bom. Obrigado. Agora nós vamos para a próxima etapa, o comercial 2. Quero ouvir de vocês o seguinte. Carlos, mas eu já fiz a venda no comercial 1. O que acontece agora no comercial 2? Explica para mim. Fala aí. Se quiser abrir o microfone, abre, fica à vontade. O que acontece no comercial 2? O que a gente faz no comercial 2? Nada. O povo está encabulado. O que acontece no comercial 2, Micaela? Brunão, o que acontece no comercial 2? Oi. Tá, vamos lá. Comercial 1, ele na verdade ele transforma o lead em cliente, né? Para o comercial 2 fechar realmente a venda, é isso? Olha aí, bom, gostei, Brunão. Se eu fosse tirar uma grande lição dessa aula, é essa aqui que eu vou te dar aqui agora. Essa aqui de verdade é o ápice. Ok? Esse aqui é o ápice. Fica com isso aqui que eu vou te dizer aqui agora, porque isso aqui de verdade vai mudar o teu negócio. Para quem tem negócio, mesmo quem tem trabalho numa empresa e vende, isso aqui vai mudar o teu jogo. Isso aqui é o que muda o meu jogo. E mudou o meu jogo até hoje, fez o meu jogo continuar sendo o que ele é até hoje. Olha o que faz o comercial 2. O comercial 2 ele transforma clientes em fãs. Como assim, cara? Como é que eu vou transformar um cliente em fã? O cliente, ele é aquele cara que de algum momento ele te deu algum dinheiro. Ele pagou alguma coisa para ti, ele já é um cliente. Quase todos vocês que estão aqui já foram meu cliente. A André já foi meu cliente, a Mica já foi meu cliente, a Vitória ainda não, o Lohan já foi, o Eduardo ainda não foi meu cliente, o Bruno ainda não foi meu cliente, foi já indiretamente meu cliente, mas agora é o que vem de fato o grande dinheiro. Sabe por quê? Porque aqui, ó, no comercial 1, teve toda uma jornada. Como assim teve toda uma jornada? Pô, teve um canal de captação, eu tive que ter uma ferramenta, eu tive que ter talvez um vendedor lá para uma comissão para ele, eu tive que ter todo um trabalho para te trazer. Então existe um CAC alto, existe uma comissão, existe todo um trabalho. Vocês entendem que para converter um lead em cliente é um trabalho danado? Sim ou não? Porque exige esforço, exige tempo, exige um monte de coisa, exige uma comissão, etc. Então isso tudo exige muito esforço. Então, mas quando eu vou para o comercial 2, por isso aqui. UX, CS, NPS, Over Delivery, Upsell, estratégia de CRM, prateleira de produtos. Que isso, Carlos? Que loucura é essa? UX é User Experience, que nada mais é do que experiência do usuário. Só que aqui a gente pode trocar por CX, que é o quê? Customer Experience, que é o quê? Experiência do meu cliente. A experiência do cliente e o sucesso do meu cliente vão determinar se ele vai comprar de novo de mim ou não. Se não. NPS, a nota que esse cliente me deu na avaliação vai determinar se ele vai comprar de mim ou não. Sim ou não? Vai. Só que o NPS também vai determinar se esse cliente ele vai me indicar ou falar bem de mim. Só que pensa comigo o seguinte, se eu tive todo um trabalho para converter o Bruno, e o Bruno vai lá e teve uma experiência super positiva a ponto de me indicar para alguém, qual é o custo que eu tive para ter esse outro cliente que foi a indicação do Bruno? Nenhuma. Então o comercial 2, ele é o encantamento / a venda para indicações. Ou
upsell, que é o quê? Vender um novo produto. Quando eu ligo pro Bruno e digo assim, Brunão, que ouvi como é que foi a tua experiência no nosso evento de vendas que teve no domingo. E eles assim, cara, foi sensacional. Eu vi coisas lá que eu não tinha visto, já estou mudando algumas coisas no meu perfil, inclusive eu estou sentindo que já vou ter resultados com essas mudanças que eu fiz aqui. Sério? Irmão, acredita que tem outras pessoas, assim como tu, que estão precisando ouvir esse mesmo material que tu viu e que eu possa entrar em contato e usar o teu nome. Ele dá, sei lá, 2, 3 nomes e eu ligo e digo assim, ó, foi o Bruno Hicks que me indicou. Ele falou que tu é um vendedor exímio e que, com certeza, se tu estiver no nosso curso, com as técnicas que a gente tem, com a maneira como a gente ensina, os teus resultados vão alavancar. Podemos bater um papo e eu te explico um pouco mais do meu trabalho? Qual que é a chance dessa pessoa sentar comigo para conversar? São grandes. Só que aí tu entendeu que eu não tô tendo um custo de tão alto, eu não preciso fazer todo um trabalho de captação de uma nova pessoa, porque o Bruno indicou a pessoa. E ainda tem a autoridade e a validação do Bruno me dizendo que eu sou muito bom e que ele me recomendou para essa pessoa. Então, quando eu tenho um comercial 2 muito bom e ativo, eu começo a transformar todo aquele lead cliente em mais feita. Imagina se o Bruno liga para um cliente que ele vendeu um imóvel e chega assim, seu João, tudo bom? Aqui quem fala é o Bruno Hicks, não sei se o senhor lembra de mim, fui responsável por fazer aquela venda daquela cobertura que o senhor tanto queria. E aí, eu tô ligando para saber como é que tá as coisas aí na sua cobertura. Era isso mesmo que o senhor queria? Era esse imóvel mesmo? A gente acertou na sua venda? Ele falou, cara, eu tô muito satisfeito, é realmente tudo que tu falou, é muito bom, inclusive o teu atendimento foi excelente, a maneira como tu conduziu a venda, o fato de ter buscado um apartamento do jeito que eu queria, uma cobertura no lugar certo, no ponto certo, isso para mim foi o que mais valeu. Que bom, seu João. Fico feliz. Eu estou apenas fazendo o meu trabalho. Essa é a maneira como eu conduzo as vendas com os meus clientes. É sempre prezando por aquilo que realmente faz sentido para ele e não aquilo que faz sentido para mim e para o meu bolso, mas sim aquilo que o cliente realmente vai se sentir satisfeito em pagar e vai, de fato, falar bem dos seus amigos, dos seus colegas. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. O senhor conhece algum amigo ou alguém do seu ciclo que poderia se beneficiar de um atendimento assim como eu conduzi com a sua família para o senhor? Qual a chance da pessoa fazer uma indicação? Então, quando eu tenho um comercial 2 muito bem estruturado, eu tenho um time de vendas que não fica só refém de lead, que não fica só refém de tráfego pago, que não fica só refém de eu estar fazendo ações para conseguir trazer clientes. Ele está preocupado em, extrair um depoimento ou ouvir a opinião e como que foi a experiência do meu cliente. E número 2, ou ele vai ter um novo serviço, como por exemplo, seu João, inclusive, nós aqui da Confiare estamos trabalhando agora com seguro domiciliar. E é exatamente esse motivo pelo qual eu liguei para o senhor. Porque eu sei o trabalho que o senhor está conseguindo comprar o seu apartamento. E o senhor sabe que fatalidades acontecem e a gente não está livre disso. Que tal se fizer um seguro? Aí tem cobertura de chaveiro, eletricista, tem um monte de outras coisas que a gente pode oferecer aqui para o senhor. Faz sentido? O seu João, tão grato, sendo tão bem atendido, tendo gatilho da reciprocidade, vai aceitar ou não, Brunão? Não, com certeza ele vai. Com certeza ele aceita. Então, o que acontece? A gente acabou de fazer uma nova venda agora. E essa venda é um upsell. Ou pode ser um cross-sell também. Então, essa pessoa não quer significa 100% de assertividade, mas a chance dela comprar um novo produto de mim é muito alta. Faz sentido? Faz sentido pra vocês, gente? Fala um joinha aí pra mim. Faz, e deixa eu até tirar uma dúvida com você, Carlos. Geralmente, com os meus clientes, tá? O que eu faço? Depois que eu termino uma venda, alguma coisa assim, eu ofereço para eles o serviço de um arquiteto amigo para fazer os móveis da casa, tudo mais, porque sempre precisa fazer alguma coisa. Obviamente, eu sou comissionado pela indicação, né? Normal. Mas eu acho que nesse caso ele não entraria nem em upsell nem em cross-sell. Mas se eu, digamos,
tem um arquiteto que trabalha para mim. O cross-sell, só que não é tudo que entrega. Ah, sim, sim. Mas, por exemplo, se na minha imobiliária eu tenho uma parte que faz só essa parte de imóveis e tudo mais para fazer essa venda casada também. Uhum. Ela entraria como um upsell, alguma coisa do tipo? Sim, ele entra como um comercial 2, só que ele não é interno, teoricamente, ele não é dentro da tua própria empresa para vender, mas tu poderia, por exemplo, ter um time de alguém que liga para o seu João, dizendo assim: oi, seu João, tudo bom? Eu sou aqui a Alejandra, eu faço parte da equipe do Bruno, e a gente está ligando para saber como foi a sua experiência com o Bruno, se tem mais alguma coisa que nós poderíamos fazer pelo senhor, se tem alguma necessidade específica que o senhor identificou agora na compra do seu apartamento que a gente possa aqui, dentro da nossa empresa, estar indicando para o senhor, entendeu? Entendi. Sim. Daí ele pensa assim: olha, na verdade eu estou pulsando alguém para fazer os móveis planejados, a hora nem que, inclusive, eu comentei com o Bruno sobre isso. Não, a gente tem aqui algumas opções, inclusive tem umas pessoas com uma menor, um padrão médio, um padrão mais elevado, com um ticket alto. O que o senhor gostaria que eu mandasse para o senhor? Ah, pode me mandar os 3, dando um exemplo. É alguém fazendo um pós-venda. Sim. Geralmente eu faço toda essa parte, assim, um exemplo simples. Eu vendi uma casa agora final de junho, eu estou acompanhando todo esse processo do financiamento deles, tá? E eu sei que é uma casa que não tem nada de móvel, tá? Ela tem a cozinha, mais ou menos. Então eu já vou indicar para eles um pessoal para fazer o resto dos móveis da casa e mais algumas outras coisas. Entendeu? E nesse meio tempo, obviamente, eu vou acompanhar a mudança, vou acompanhar tudo deles. Perfeito. Isso aí. Cara, o comercial 1, ele é responsável por botar o cliente para dentro. O comercial 2, ele é teoricamente o responsável por fazer todo esse acompanhamento. Porque, normalmente, em empresas um pouco mais estruturadas, a gente tem 2 perfis de vendedores, tá? A gente tem o que a gente chama de perfil farmer, perfil hunter. Quem que é o hunter? Normalmente o hunter é o responsável por botar o cliente para dentro. É aquele cara mais brocador, é aquele cara que vai te apertar, é aquele cara que diz: olha só, a gente fechar hoje, eu vou conseguir tal coisa para ti, mas tem que ser hoje. Entende? É aquele cara mais casca grossa. Esse é o cara que vai com esse lead em cliente. Uma vez que esse cara tá dentro da tua base, já é teu cliente, tu precisa de um cara mais farmer, que nada mais é que um fazendeiro o nome. E esse fazendeiro é aquele cara que vai ligar e vai dizer assim: olha só, Brunão, tudo bom, cara? Eu sou o Carlos. Eu, a partir de hoje, sou o cara que vou cuidar da tua conta. Sou o cara responsável aqui para te mostrar como funciona o nosso sistema. Eu sou o cara que qualquer coisa tá aqui no meu WhatsApp, vou cuidar. A hora que tu me mandar, eu te respondo. Aí é cara, tipo assim, antes era uma venda totalmente agressiva, tu passou o cartão ali 23,59 só pro cara bater a meta, tá tudo bem, a entrega vai ser feita. Mas agora tu tem um cara que realmente vai cuidar de ti. Entendeu? Então, normalmente nas empresas tem esses 2 tipos de perfis. Empresas, tipo, por exemplo, V4, G4, empresas, por exemplo, como a minha, eu tenho que é um cara muito mais assim do que eu. Então, nós temos esses perfis diferentes, mas por quê? É um cara que vai cuidar e um cara que vai converter. Não, mano, assim, ó, pra tu pagar agora com o desconto, mas tem que ser no Pix. Sabe? Eu não sou esse tipo de cara. Mas tem esses 2 perfis dentro das empresas trabalhando para que a gente consiga mesclar e a máquina toda funcionar. Então, por isso é uma engrenagem, ok? Ficou claro isso, gente? Entendi. Estratégia de CRM. Pergunta para quem não foi meu aluno. Essa aqui eu gosto. O que significa CRM? Não é o significado da palavra. É quando vem a palavra CRM na tua cabeça. O que vem na tua cabeça? Quando eu falo CRM, o que vem na tua cabeça? Não é médico, tá? Vai lá. E-mail marketing, CRM, tá? Mas quando eu falo a palavra CRM, o que vem na tua cabeça? Não é e-mail marketing. Outro. Pessoa, vai lá, Mica. Vai lá, Anthony. Troca comigo aqui, gente. Quando escuta a palavra CRM, o que vem na tua cabeça? Os contatos, né? É a ferramenta ali onde tu tem a conversa com os clientes, né? Muito bom. Onde tu centraliza toda a conversa com os clientes ali. É o CRM. Obrigado. Olha só. Obrigado, Antônio. Isso aí mesmo. Eu queria provocar vocês. Gente, olha só. Isso aqui que vocês estão vendo é o quê?
Olha o nome. Qual que é o nome? Repete para mim. Qual que é o nome? Isso aí é um CRM. Não. Sistema Muito de bom. É um sistema de CRM. E qual a diferença de um sistema de CRM para estratégia de CRM? Vou explicar isso aqui para vocês. Gente, CRM significa Customer Relation Managership. Nada mais é do que um gerenciador, né? É gerenciar o relacionamento com o meu cliente. Gerenciar o relacionamento com o cliente. Gerenciar o relacionamento com o meu cliente, CRM, é um modelo mental. Carlos, que loucura essa que tu tá falando agora, vai dando nó na minha cabeça. CRM é um comportamento dentro de uma empresa. É como que tu te relaciona com o teu cliente. Uma ferramenta, um sistema de CRM é onde tu administra o relacionamento que tu tem com o teu cliente. Parece complexo porque o mercado ensina errado para vocês. Então, assim, ó, sistema de CRM é onde tu faz a gestão de como tu te relaciona com o teu cliente. A pergunta que a provocação que eu quero fazer para vocês é: quais são as estratégias de relacionamento com o teu cliente que tu tem? Consegue entender a diferença agora? Quais são as estratégias de relacionamento com o teu cliente que tu tem? Uma estratégia de relacionamento que eu tenho com os meus clientes. Eu sempre dou parabéns para todos os meus clientes e eu anoto sempre que possível no meu Google Calendário para que eu não me esqueça. Isso é uma estratégia que eu tenho de relacionamento com os meus clientes. Então, não basta tu ter um CRM. Tem muita gente que tem um CRM, mas o que tu faz com aquele CRM? Para que tu usa o teu CRM de verdade? Tu usa só para lead, reunião, follow-up, fechamento. É para isso que tu usa? Eu tenho para vocês terem uma ideia, eu tenho dois sistemas de CRM, tá? Um sistema de CRM é para que eu consiga fazer um funil de vendas. Lead, em contato, reunião marcada, follow-up, negociação, negócio fechado. Esse é um. Depois eu tenho outro. O outro virou cliente, e aí sim, ele está em processo finalizado, e aí com isso eu fico gerindo. Eu fico ali, ó, por exemplo, eu sei o que eu falei com o meu último mentorado na minha última mentoria. Por quê? Porque eu uso aquilo ali para eu conseguir depois resgatar com ele o que foi falado. Olha, na última reunião tu falou isso, isso e isso. Como é que tá isso agora? Então eu não fico só acompanhando se eu vendi para ele, eu fico acompanhando como é que tá o meu relacionamento com ele. Eu fico acompanhando quantas sessões eu fiz com ele, eu fico acompanhando qual foi a proposta que eu fiz para ele, eu fico acompanhando o dia do aniversário dele, eu fico acompanhando tudo que está sendo feito com ele. Por exemplo, uma estratégia que eu tenho de relacionamento com os meus clientes é segui-los no Instagram e me comunicar com eles por ali, bater palminha, falar que tá muito bom, chegar para a Micaela dizendo assim, ó, gostei do novo cenário. Lembra disso, Micaela? Entende? Então, isso é uma estratégia que eu tenho de relacionamento com o meu cliente. Então, eu preciso ter relacionamento. Por exemplo, eu dei parabéns pro Murilo agora. 2 dias atrás foi o aniversário dele. Então, isso é uma estratégia que eu tenho de me relacionar com o meu cliente. Por quê? Porque ele já foi meu cliente, pagou um NP. Então, tudo isso é a maneira como eu tenho de me relacionar com as pessoas. Por quê? Porque eu preciso não só tratar a pessoa como um número. O cara que, quando ele pegou o teu dinheiro, ele comemorou, ele disse assim, ó, feito! Esse cara, ele só vai te acompanhar até a hora do Pix. Eu não. Eu quero te acompanhar por toda a tua jornada. Por toda a tua jornada. Eu quero te acompanhar durante todo o teu processo para que tu tenha êxito, para que tu fale bem, para que, além de falar bem, tu indique outras pessoas. Entenderam? Então, essas são as minhas estratégias de relacionamento. Pode ser que a tua estratégia de relacionamento, por exemplo, da Claro, é mandar um SMS para ti. Tem estratégia de relacionamento de empresas que é mandar um presente para ti. Estratégia de relacionamento de empresas como, sei lá, o Mac pode ser te mandar um cupom de teu aniversário, barbearia às vezes manda. Então, assim, a estratégia de como tu vai te relacionar com o teu cliente é muito importante, não só para que tu faça a venda, mas para que tu faça várias vendas. Vai lá, Micaela.
Ô, Carlos, desculpa estar com a câmera fechada, mas eu percebo no teu caso, e por ser tua cliente já de mais tempo, que tu faz isso de forma diária. Tu, com os teus clientes, e tu tem muitos, tu tira um tempo específico do dia na tua agenda para executar essas estratégias de relacionamento, porque algumas automações tu tem, mas outras são manuais mesmo, né? Sim. É que assim, ó, a estratégia de relacionamento, ela tem que ser um modelo mental. É que nem tratar o cliente bem. Entendeu? Que não tem como tu ter um processo dentro da tua empresa e dizer assim, ó, agora nós vamos tratar o cliente bem. Agora nós vamos tratar o cliente bem, entendeu? Não, ele tem que ser um modelo mental. Por isso que eu disse, CRM é gestão de relacionamento com o teu cliente. Tu tem que estar todo momento pensando em gestão de relacionamento com o teu cliente. Todo momento tem que estar te relacionando com o cliente. A todo momento tu tem que estar. Por quê? Porque o que é mais importante que o teu cliente? Se é ele que tem a capacidade de demitir e quebrar uma empresa. Não existe nada mais importante que o cliente. Isso aí, Gabriel. Sempre tem que estar dando uma resposta, sempre tem que estar ali. Porque não adianta, gente, o cara que ele só pensa no dinheiro, ele é assim, o cara pagou, agora te vira, entendeu? Tipo, tem gente que o cara paga a mentoria e diz, não, dúvida só na mentoria. Não responde o cara fora da mentoria. Então, esse tipo de relacionamento, eu tô sempre me relacionando, porque isso faz eu vender mais. Isso faz eu vender a todo tempo. Tá bom? Matriz RMF. O que é isso aqui? Isso aqui é como se fosse uma matriz de como tu categoriza os teus clientes para tu entender quem é um cliente realmente com mais potencial de se tornar um cliente ainda maior. Como assim, Carlos? Matriz RMF significa recência, significa frequência e significa monetização. Então, como que eu avalio isso aqui? Eu avalio quantas vezes essa pessoa comprou de mim? Quando ela comprou, qual foi o valor monetário que ela deixou? Médio, né? E quando é recência? Ela compra muito recente, ela compra frequentemente, ela compra pouco. E por que isso é importante? Vamos lá. Tu trata todos os clientes iguais? Sim ou não? Sim ou não, gente? Trata-se todos os clientes iguais? Acho que não, Carlos. Eu acho que depende muito no meu caso, né, como corretor. Eu trato o cliente, mas depende da urgência dele. Então, por exemplo, o cara que ele precisa se mudar em 3 meses, eu sei que ele tem uma urgência porque o processo todo vai demorar uns 3, 4 meses. Tá, só tem uma correção, Brunão. Eu já entendi o que tu quis dizer, eu só vou te fazer uma leve correção. É que esse aí não é o teu cliente ainda. Ele é um lead. Porque o cliente ele só é cliente porque ele paga. Ah, tá. É que no meu caso, o cliente, para mim, acaba sendo quase a mesma coisa. Não, assim, ó, mercadologicamente falando, o cliente só depois que ele bota dinheiro no teu bolso. Sim, sim. Tá? Então, assim, o lead, eu entendi o que tu quis dizer, e obviamente depende da urgência do cara, quanto que ele tem, se já foi aprovado ou não, então tem várias coisas que tu tem que analisar. Nesse teu caso, muito bem. Mas vamos pensar num cara que, por exemplo, assim, ó, a analogia que eu vou trazer para vocês. Vamos dizer que um cara que comprou um carro há 5 anos atrás, já foi teu cliente, mas tem um cara que troca de carro todo ano. Ele é o mesmo cliente? Eles são tratados iguais? Sim ou não? Continuo achando que não. Não. Esse é o erro que a maior parte das empresas cometem. Isso aqui vocês já devem ter vivido na pele. Tu já foi em algum lugar onde tu, por exemplo, tem algum lugar que tu come com grande frequência, que o cara te trata como se tu fosse ali de vez em quando? Tem ou não? Tem. Uhum. Esse é o erro. Então, o que acontece? Essa matriz RMF é para que tu consiga categorizar os teus clientes, para que tu consiga ter uma diferenciação de atendimento. Então, vamos dar um exemplo bem claro de empresas que fazem isso. Se tu é um cara que movimenta muito dinheiro no Itaú, tu fica na fila esperando que nem todas as pessoas no meio do aeroporto? E aí, Gabriel? Sim ou não? Não. Então, o que acontece? Se o cliente ele tem um número X de investimento, se o cliente ele compra com muito mais frequência, se ele é um cliente pontual, as linhas aéreas já entenderam isso. O cara vai acumulando milhas, vai acumulando pontos, aí ele tem direito a o quê? Sentar na frente, ou ter um privilégio, ou ter isso e aquilo. O que eu quero te dizer com isso? O cliente que ele compra assiduamente de ti, ele sempre vai ter um tratamento diferente, porque ele é um cliente campeão.
esse cara não tem como tu dar um brinde especial para ele, tem como tu dar algo diferente para ele. Agora, o cara que ele normalmente não compra com muita frequência, pô, comprou, daqui a um ano ele compra de novo, principalmente se ele é um cara que, se tu é uma pessoa que tem um produto de recorrência, não faz sentido esse cara querer chegar agora e sentar na janela, vocês conseguem entender isso? Então, por exemplo, vou pegar um NP como exemplo, as pessoas que já foram em vários NPs, elas chegam para mim e dizem assim, Carlão, o que tu consegue para mim de diferente nesse NP? Esse cara, ele vai ter uma condição especial, sim ou não? Óbvio que sim. Agora tem aquele cara que nunca foi. Aí ele diz assim, tu não consegue um desconto para mim? Às vezes eu chego pro cara e diz assim, por que razão eu deveria te dar um desconto? Então, eu preciso ter esse tato de como que eu vou tratar os meus clientes para que essa comunicação seja assertiva. Eu sou um cara que muitas vezes eu fico decepcionado em alguns momentos. Eu digo assim, eu vim sempre aqui, cara. Por exemplo, vou sempre no mesmo barbeiro e o cara não é capaz de lembrar do meu aniversário. Consegue entender? Uma coisa é ele não lembrar do cara que foi ali uma vez. Que tá tudo justo. Mas imagina tu ir no mesmo barbeiro por 3 anos e o cara não lembrar do teu aniversário. Tu ficaria chateado ou não? Então, entende por quê? Porque eu me considero um cliente campeão. Eu me considero um cliente que sou assíduo. Eu me considero um cliente frequente. Porque, pô, nós homens que temos barba e cortamos o cabelo, a gente corta pelo menos de 15 em 15 dias. Então, pô, se tu pensar de 15 em 15 dias fazendo isso, tu vai no barbeiro 2 vezes por mês. Ou seja, tu vai lá 24 vezes no ano. Entendeu? Às vezes eu vejo mais meu barbeiro que eu vejo minha mãe. E às vezes o cara não tem essa capacidade de, não, esse é um cliente diferente, esse é um cliente que eu posso dar um tratamento especial para ele porque ele deixa muito dinheiro na mesa. Gente, o mundo dos negócios fala a língua do La Plata. O mundo dos negócios fala a língua da La Plata. Tem que ter dinheiro no negócio. Se o cara deixa muito dinheiro, se compra com frequência, tu vai ser tratado diferente. Entenderam? Gente, por fim, eu tenho uma oferta especial aqui para vocês que ficaram aqui até o fim. Se fizer sentido para vocês, obviamente. Para quem já sabe, eu tenho um programa Nex, que é um programa de 2 dias, onde são 22 horas de conteúdo, onde eu falo de planejamento estratégico, tático, gestão financeira, liderança, marketing e vendas com muito mais profundidade. Para vocês terem uma ideia, a gente ficou aqui aproximadamente 1h30, 1h45 minutos. E lá eu falo muito mais do que isso, eu falo 22 horas, é um sábado e domingo comigo, onde eu vou te ensinar passo a passo de como construir isso com a mão na massa, tendo meu apoio, tendo meu auxílio. E o Lohan esteve lá conosco no último encontro, e foi fenomenal, cara, 2 dias, um evento de alto nível. E eu quero hoje fazer uma oferta especial para vocês que ficaram aqui até agora. Primeira coisa, tu vai ter um livro autografado. Tu vai ter direito a uma sessão individual comigo de 2 horas, onde eu vou olhar para dentro do teu negócio e vou te ajudar a apertar os parafusos que são necessários para o negócio crescer. É 2 horas comigo, só tu, falando. Então, nós estamos falando de 22 horas de conteúdo, 20 horas de conteúdo, mais 2 horas individualmente, eu falando contigo, dando direcionamento para o teu negócio. Tá bom? E aqui eu vou fazer uma oferta especial para vocês. Então, vai ser o programa Nex. Você vai ter um livro autografado, uma sessão individual comigo e acesso ao programa Nex por 12 parcelas de R$ 149. É muito barato. Para quem tem um negócio e sabe o poder que é tu poder apertar os parafusos, é muito barato. Eu tô falando para vocês, eu tenho diversos depoimentos. Eu já ajudei empresas a saírem de 50 mil para 70 mil, empresas a saírem de 50 mil para 100 mil, já ajudei empresas a se reerguerem, a saírem do buraco, já ajudei pessoas a realmente estruturarem um negócio que vale a pena. Tive recentemente um depoimento da Thaís, que estava lá conosco, Lohan, no final de semana, falando que vendeu as 2 primeiras mentorias dela, então ela falou assim, Carlos, o curso se pagou, porque o valor que eu vou cobrar das mentorias, de verdade, se pagou o valor de investimento. E sendo muito sincero, gente, eu entrego algo de valor. Quem já esteve comigo aí em eventos sabe do que eu tô falando. É conteúdo da Compal. Então, assim, a oferta tá na mesa. Se você tiver
um desejo de estar lá com a gente, só mandar aí que eu tô aqui disponível para vocês. E para a gente finalizar aqui, eu quero tirar algumas dúvidas de vocês. Se você tiver dúvida, pode mandar aí, para que eu vou tirar aqui. Vou dar uns 15 minutos aí para vocês realmente tirarem dúvida. Se você quiser saber mais, você pode... Tem um link aqui que eu mandei no chat, ou você pode ler esse QR Code aí, que esse QR Code vai te levar para falar comigo no privado. Eu vou te falar algumas coisinhas sobre o programa Next e como que você pode fazer esse pagamento para estar conosco. O próximo programa Next vai acontecer no dia 27 e 28 de setembro. Então tem bastante tempo para você se preparar e você vai ter uma condição especial. Então de R$2.000, eu estou fazendo por 12 parcelas de 149 e ainda estou te dando de bônus uma sessão individual comigo, que hoje eu cobro mais ou menos R$500, e estou te dando meu livro autografado que eu vou te entregar lá no dia para você tomar a decisão hoje de fazer a oferta. Então, tem um link aqui que você pode clicar e tem um QR Code na tela, tá bom? Pode abrir o microfone. Quem tiver uma pergunta, eu vou ficar aqui com vocês até a última pergunta acontecer, ou eu até contar até 3 e ninguém fizer uma pergunta, eu vou dar por encerrado. Fala, meus lindos. Levanta a mão e manda bala. Não tem dúvidas? Dúvidas? Ninguém tem dúvida. Se não tem dúvida, tem dívida. Bom militar que sou. Se não tem dúvida, tem dívida. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vai lá, Gabriel. Manda a tua dúvida, Gabriel, para nós. Agradecer, Carlos. Uma noite muito boa, muito conhecimento. Tinha coisas que eu não conhecia. Deu para aprender bastante coisa. Então, as aulas top demais. É um cara fora de série. Por isso Obrigadão, que eu meu irmão. ligou com o Guto, participo quando eu posso. Sempre vale a pena. Muito obrigado. Lohazito, como é que foi lá para nós o último programa Next? Fala pra galera aí. Te mandou aqui no chat, né? Não, foi fera. Pô, tá louco. 2 dias fenomenal. Desde a entrada do cliente, desde o material ali de apoio, 100%. 100%. Recomendo. Quem tiver oportunidade, recomendo. Obrigado, Lohan. Tamo junto. E aí, doutor Anthony? Faz uma pergunta. Não, Carlos. Só agradecer o tempo aí disponível, né? Então, baita cara, baita mentor. Encerrando por aqui, bem cansado, né? Acordar 5h30 da manhã não é fácil, né? Mas isso aí, valeu usar isso aí pelo conhecimento, por mais um conhecimento, né? Tamo junto. Tá? Valeu usaço. Abraço. Feito, meus lindos. Beijo para vocês. Bom descanso. Tenham um ótimo final de quinta-feira, tá bom? Tchau.